Nelson Machado aqui. Laudir Regina Martelli aqui. E tá começando mais uma vez, acredite se quiser, o Pode Chá. E o Pode Chá de hoje, convidado, uau, feríssima. Começou cantando com a sua voz de rouxinol infantil e depois viajando de volta para o futuro até partidas de futebol. E continua trabalhando até hoje sem parar. E você já sabe quem é. Se não sabe, vai saber. É o grande. É grande o quê? Pode-se dizer muita coisa, mas grande é um pouco de exagero. Você vai saber já já. Se não sabe ainda, vai ver na vinheta que vai rodar agora. Pode começar tudo. É sempre você, o começo é seu. Tudo Agora eu não aqui. é a cabeça, agora não é. Não, sim, mas isso já foi. Certo. Isso já foi. Tudo eu. Tá bom, então tudo eu. Então vamos direto pra coisa aqui, pra não ficar enrolando muito. A voz mais antiga dos filmes do Brasil, o dublador mais longevo, como ele mesmo se denomina, Bonito não é? isso, Uma hein? coisa bonita. Longevo. O profissional mais longevo, vivo, né? Principalmente. Orlando Vigiani, uma salva de palmas, cara. Muito obrigado. Ryu. O cara já grita Ryu. Tá certo. Muito obrigado. Manda o Hadouken pra ele. O Hadouken, Mas, depois eu dou o Hadouken pra você. Não, Hadouken não, porque Hadouken, pelo que me lembro, ele levou uns 45 episódios para conseguir fazer. No episódio que ele conseguiu fazer, ele levou uns 15 minutos do episódio fazendo assim. Porque você Pra tinha... depois juntar a mãe e falar Hadouken e acabar a série. Ainda bem que eu consegui, né? Ainda bem que eu consegui, né? Porque tem um diretor do meu lado que cobrava pra gente fazer e fazer bem feito na época. Então a gente tinha que ter responsabilidade de Naquele fazer tempo eu direitinho. cobrava, naquele tempo eu até cobrava bem. Naquele tempo, né? Eu e o Sérgio Moreno. Você, O quem? Eu e o Sérgio Moreno. E com aquela ceninha na piscina que vocês tiveram, né? Mas Teve isso uma não é pra ceninha. contar, né? Isso é só pra... Ken Masters e Ryu tomando banho peladinhos na piscina. Como Batman e Robin? Tava lá na série, eu não sei, eu não inventei isso. Tá bom, é que ele inventou um termo que ficou muito legal, que você gostou na época. Ih, é o cara aí. Ih, é o cara! Então ele... vamos colocar isso aqui, Nelson. Você sabe o que é engraçado isso? Essa história é engraçada. Porque assim, o Sérgio Moreno realmente, esse era um bordão dele, pessoal. Bordão, Ele fala, ih, é o cara aí, toda hora. E ele botou no episódio, ficou legal. E aí a gente combinou, em cada episódio, procurar um momento em que ele puder... Pera, japonês? Sempre tinha umas adaptações, né? Sim. Então a gente sempre procurava um momento qualquer em que o desenho sugerisse isso. Passava um cara, tropeçava, ele olhava e é o cara aí. Era pra Sempre. conseguir Era pra encaixar, colocar. Era o bordão, era o bordão do personagem. Todo episódio a gente colocou esse "e ao cara" e virou o bordão. Só no Brasil ele tem esse bordão. Sim. Em mais lugar nenhum do mundo ele tem esse bordão. Passa o tempo, corta, eu vejo que saíram revistas, mangás, Street Fighter, gibi. Eu comprei um pra ver. Aí tô lendo, não tô lendo assim não, tô lendo assim, né? Porque é o contrário. Aí tô lendo, de repente o Ken Master, tá escrito balãozinho, ih, olha o cara aí. Eles pegaram o bordão e passou pra revista. Pegou, né? Pegou, o pessoal curtia bastante, né? Na série. Até hoje, né? Perguntam sobre isso aí, né? Desses termos criados, né? E é claro que você, dublando no estúdio, existe um comprometimento entre diretor e os dubladores, né? E a gente já era amigo naquele tempo, fazendo trabalho, pedia autorização, porque, claro, tem que ter autorização do diretor para poder, para ver se fica legal, se condiz a cena, né? E acabou ficando. O Nelson aceitou e ele... O Vigiane, a gente já era amigo, né? Então, nós estamos falando dos anos 90. A gente se conheceu nos anos 60. Sim. A gente já era amigo, inimigo, amigo de Vigiane. É verdade. Já tinha feito outras coisas aos milhares. Você entrou o quê? 62. Eu entrei em 68. Então, mas lá o estúdio, vou te falar qual, provavelmente você deve saber, chamava-se Gravação. Quando eu cheguei ainda era gravação. Foi o primeiro estúdio de dublagem em São Paulo, Gravação. O senhor Jânio Quadros assinou lá o decreto, né, em 1962,
que toda série, Tinha filmes, que- documentário em língua estrangeira deveria ser dublado a partir daquele ano no Brasil. É porque Então, eu ia nascer no ano seguinte, então tinha que estar tudo já. já tem tudo certinho, né? Então ela, ali, ela quer pagar de criancinha, de menininha. É uma coisa triste. então foi em 1962, subindo numa cadeira lá em cima no Estúdio 4, com o senhor Volner Camargo, dirigindo para do Emerson, dublando Denis o Pimentinha. E ali, então, comecei. E aí você a era dublagem. pequeno, quer dizer, pequeno, Bah, não, você era criança. Aquela criança. Entendi a brincadeira, mas tudo bem. Mas a minha vingança está sendo boa. Mas Daqui pra frente. você era criança, 12 anos. 12. Porque quando eu De cheguei, onde veio? De onde você chegou? Eu comecei com 8 anos cantando na Rádio Tupi. Cara, lá em cima do Sumaré. Rádio Tupi. Então conta a história pra você. Cantava, brincava em casa. Meu pai sempre gostou de cantar, né? Então eu trouxe isso de casa, ficava brincando de cantar em casa. Uma empregada minha mãe sempre teve empregada, me viu cantando e ela tinha saído de um professor chamado Francisco Dorce. Aí ele falou, olha, eu saí da casa dele esses dias, tal, ele faz um programa de rádio e televisão que tem crianças cantando, que era o famoso programa, você pode pesquisar aí no YouTube, Clube Papai Noel, apresentado pelo Homero Silva, e o professor era o professor Francisco Dorce. Aí eu vou te levar lá para fazer um teste. Aí me levou para fazer um teste numa sexta-feira lá no Sumaré. Anos depois eu voltei no Sumaré para fazer o programa do Sérgio Malandro, lá. Anos depois, eu tinha 40 e tantos anos. E aí eu fiz o teste. Na sexta-feira fui aprovado e comecei a cantar no sábado, na televisão, no Canal 3. Era Canal 3, TV Tupi, Canal 3, não era nem 4, nem nada. Então, para as pessoas entenderem como é que começou a TV no Quanto Brasil. tempo? Então, TV Tupi, Canal 3, o Índiozinho, lembra? Tinha o Lembro, Índiozinho lembro. lá. E comecei cantando. Dali depois de um ano e pouco, fui para a Rádio São Paulo. Fazer um teste na Rádio São Paulo. Nem sei se a tua mãe devia trabalhar na Rádio São Paulo. Não, minha mãe trabalhou na Tupi, na Record, na Bandeirantes. Na São Paulo, Na São não. Paulo, não. E fui lá, teste com 868 crianças. Nunca esqueço isso, porque foi o Mário Jorge que depois me mostrou. Mário Jorge Montini. Isso. o Belo, Eu passei no teste lá com 800 e poucas crianças. Até me lembro que eu ficava na fila e eu não queria, eu queria ir embora jogar bola, moleque, criança. Minha mãe, não, você vai ficar aqui, vamos fazer esse teste aí. Foram 3 dias de teste. Tinha que voltar, eu fiz, fui aprovado. Eu, a Áurea Maria, que você, de saudosa lembrança, não sei se você lembra da Áurea. Lembro. Minha Minha mãe dividiu quarto de pensão com ela. Exatamente. E um menino chamado Renato, que depois veio dublar também, ficou meses, depois foi embora, não aguentou. Depois, anos mais tarde, encontrei com ele, se formou um médico. E eu continuei, eu só vindo para cá, para dublagem, e saí da Rádio São Paulo, me trouxeram aqui na gravação para fazer um teste, para começar a dublar. A dublagem estava começando no Brasil. E aí eu fiz o teste para dublar Denis o Pimentinha, que veio o nome como Denis o Travesso aqui, na época. Eu assistia como Denis o Travesso. Exatamente. E ali começou a minha carreira dentro da dublagem no Brasil, né? Claro que fiz tantas outras coisas, mas Depois sempre você ao passou meu pelo lado. rádio também? Sim, eu continuei Rádio no rádio, antes, Não. fazendo radionovela. Isso, com rádio. Isso, Ali voltei criança, ao né? rádio, Cantando. anos mais tarde na American Sat fazendo futebol. Que Ah, é uma sim. das coisas que eu sempre gostei de fazer na vida. Tenho hoje algumas boas lembranças. Voltei Era fazendo repórter apresentando. de campo, Repórter você, de não é? campo, na Record, depois um programa muito antigo chamado Desafio ao Galo. Eu O comecei... Galo tinha o Campanile nessa história Sim, também, ele que né? me levou. É mesmo? Ele que me levou. Ah, você gosta de futebol? Disse que gostaria de fazer. Falei, gosto. Campa, eu sempre gostei de bola. Jogo bola até hoje, inclusive. Ainda bem. As coisas que eu faço ainda. Mas ele falou, eu sempre gostei de futebol. Tá no sangue meu futebol. Sempre joguei bola. Ele falou, eu vou te levar lá. Me levou. Que era um programa chamado mais antigo, Desafio ao Galo. E eu entrei. O cara falava, seu repórter, ó. Pá, botou o fone e falei, assim, vai lá. Falei, o programa começa daqui meia hora. Falei, pô, me dá as escalações aí e tal, não sei o que. Aí tive que me virar. E foi legal. E aprendi bastante, foi muito compensador isso aí. Tinha um cara maravilhoso chamado Joseval Peixoto, da Rádio Jovem Pan, jornalista, advogado, pessoa maravilhosa, né? Língua portuguesa, você não podia errar com ele. Ele te corrigia no ar. Recebi alguns elogios, porque eu procurava, né, tomar muito cuidado com aquilo que eu fosse falar.
E futebol, você sabe que é uma coisa muito, né, muito jogada, você faz de qualquer jeito, brinca, fala algumas piadas, né, frases. Então, eu sempre tomava cuidado para não ser corrigido no ar. E o programa era ao vivo. Depois que veio ser gravado. E eu fiquei vários anos apresentando esse programa. Comecei como repórter, depois terminei como narrador, narrando partidas esportivas pela TV. Você Aí fez a gente narração também, do jogo? claro, tá lá. Isso é Hoje tem os difícil, vídeos. que graça. Tem os vídeos lá. Um fã me mandou vários vídeos meus. E você sabe quem começou lá comigo? Um cara chamado Thiago Leifert. Ó, Olha só. Thiago Leifert lá. Começou como repórter, 16 anos de idade ele tinha. Tem o vídeo também no YouTube, quem quiser pesquisar, tem lá ele e eu e ele batendo papo, conversando. Aí o seu Nelson falou, Vigiane, vai começar um rapaz aí, viu? Nós estamos precisando de repórter. O pai dele trouxe ali, disse que ele é bom, disse que gosta. Então eu falei, faz um teste com ele antes aí, pergunta algumas coisas e tal. Aí era ele lá no campo e eu lá em cima na cabine. Aí perguntei, e aí, bom dia, Vigiane e tal. E ele se saía muito bem, né? Bom, o Thiago Leifert, a gente não precisa falar mais nada, né? Ele Não precisa sai falar mais bem, nada. é. Mas ele começou ali. E agora, acho que foi o ano passado, o ano retrasado, o Faustão, ainda em atividade, fez uma homenagem na Bandeirante já, no programa, e convidou para fazer aquele, o seu especial, né? Para trazer as pessoas, de família, amigos. E você relembra, né? Daqueles quadros, e me chamaram na Bandeirantes para gravar um alô para ele exatamente onde ele começou. Pro Leifert. Aí ele me elogiou, nossa, Vigiane, quanto tempo e tal, não sei o quê. Então, mas ele começou lá. Então, esse foi um dos que passaram na minha vida, né? Uma das pessoas, uma das personalidades que a gente conviveu, né? O Thiago Leifert. Tem outras, depois eu te falo. Depois eu te A falo os gente nomes passa de por uma alguns aí. porção de gente que depois vira superstar. De certa forma, alguns de nós também viraram, né? Você provoca alguns choros pela cidade. Tem gente que tem que vir de óculos escuros para não mostrar que tá chorando. Tem gente, por causa de Hugo. Subindo a montanha, sem fazer manha. Passei muito nervoso nesse joguinho, viu? Ai, eu vou relembrar aqui. Não tem chororô, esse jogo acabou. Agora ele chora. Essa era uma frase do programa, né? Tem outras, né? Eu me lembro, ai, meu pezinho, ai, caí na Índia, eu não lembro mais, sinceramente. Isso foi em 95, gente. Mas, pô, explica o que foi o Hugo, porque a gente O tá Hugo, falando como se a Hugo galera soubesse. Foi a primeira vez do Brasil, ele veio em 95, era um game, é um show game, né? Onde tinha um personagem que era um duendezinho, né? Que eu tinha que colocar um capacete enorme aqui, né? E nesse capacete existiam alguns elementos que liam o meu movimento de boca, olho e bochecha, aonde eu movimentava aqui e o personagem aparecia lá falando. Olha. Então, eu apresentava... Oi, Isso tudo em bem com 90, você? década de 90. Isso, na década de 90. Em 95, ao meu lado, os apresentadores, o Thiago, parece que era o Rodrigo, o primeiro, e depois a Andréia, que terminou juntamente comigo. A Andréia era apresentadora e eu brincava com as crianças e orientava nos jogos. A Andréia mais do que eu. Então, essa era o foco do programa, né? E que realmente fez um grande sucesso. Porque você jogava da sua casa, gente, imagina só, a criança jogava da casa pelo telefone. Então o game, soltava o game, então você apertava o 4 e o 6 para ir desviando das armadilhas que o próprio jogo deixava para você. Então, 4, olha o 4, agora você saía, caía uma pedra, não pegava, olha o 6, agora você pulava, enfim, até chegar no ponto principal, onde ele conseguia salvar a família dele, né? Que ele ia buscar a família dele E para tinha salvar. criança que ganhava? Tinha, lógico que tinha. Não, José, você era incompetente então. Mas tinha telefone de tecla? Era Não era difícil. de- Não, o grande problema era esse, porque na década de 90, então alguns queriam jogar por tecla e não obedecia. O computador não conseguia pegar isso, né? O computador não conseguia ler isso aí. Então tinha que ser. E já tinha os telefones com tecla, né? Então esse telefone queria de jogar no tecla- disco. no disco, aí não dava mais. Não dava. Então, praticamente, muita coisa, a produção, né? E ali o próprio computador jogava para as crianças, né? Então não tinha, você tinha que jogar e tinha que ganhar.
ou ganhava, ou então ficava para a próxima rodada. E aí ia juntando crianças, né? E foi uma ideia muito legal, deu muito lucro, né, para quem trouxe. E você sabe quem trouxe essa ideia para o Não Brasil? tenho ideia. Então eu vou te dizer, o filho do Herbert Richards. Então ele trouxe, este programa foi criado na Dinamarca pela ITE. E então correu todo o mundo, né? E veio descer aqui, chegar no Brasil e foi um sucesso. Ele começou em 95, a CNT Gazeta tirou o programa do ar porque houve muito congestionamento. Todo mundo ligava, então o cara falou, meu, aqui não tem mais, a central aqui não consegue mais pegar tanta ligação, aqui tá congestionando, as pessoas não conseguem falar na televisão, era a CNT Gazeta. Aí tiraram do ar e voltou em 98, com sucesso demais. 98 ficou mais um ano no ar, 98, 99, com um sucesso extraordinário. Tanto é que eu tive que fazer o programa de manhã e o programa à tarde, de tanto sucesso que o programa fazia. E por que saiu do ar? Aí eu te conto. Naquele tempo, o governo veio, como tinha o negócio de telesexo, né? As pessoas ligando e tal. Ah, sim. Exatamente. Aí o governo cassou essa plataforma de descagem, né? Por telefone e tal. Aí, é claro, o programa funcionava em cima disso, então não teve jeito. O programa teve que sair do ar, né? Para eliminar o telesexo, eles caçaram qualquer coisa feita. Exatamente. Porque muita criança, muito jovem, muito adolescente, né? Você discava nisso. Né? Então as pessoas já estavam começando no Brasil isso. Então esse tipo de plataforma o governo cassou, acredite se quiser, e consequentemente tirou o programa do ar. Exatamente. Que coisa, né? Tirou o programa do ar. Isso tudo você fez e durante dublagem, você dublava. Sim. Era Paralelamente paralelo. o futebol. O Michel é o cara que programa. ele sempre fez tudo ao mesmo tempo. Sempre. Não, é que saí daqui para fazer um programa na TV Bandeirantes, em 72, chamado Carrossel. Eu, a Liomar de Matos, fazia Bruxinha, você lembra disso? Lembro. E a Claudete Troiano, na época, garotinha lá, que virou uma excelente apresentadora, hoje todo mundo, que é minha madrinha de casamento, porque nós morávamos próximos, e os dois íamos juntos fazer o programa. E o programa era ao vivo, era na TV Bandeirantes, todo dia, às 5h30 da tarde. Ela foi repórter de campo Foi também. repórter, junto exatamente. No mesmo período que Rádio você? Mulher, quando tinha Rádio Rádio Mulher, Mulher, já exatamente. Na época que eu trabalhava, é tudo uma panela só, né? Eu trabalhava na Rádio Mulher no tempo que a Claudete era repórter da Rádio Mulher. Ela foi precursora, né? Dessa coisa de mulher, De mulher no trabalhar no futebol. É. Foi a Claudete Troiano. A Bandeirantes, eu lembro do programa do Eli, né? Que é dos bonequinhos. Isso é outra fase já, né? Outra Que fase eu- também que da eu TV, dirigia. Que fazia, eu gostava, era da Jabuticaba. Que eu- Como eu adorava Você lembra? Jabuticaba. Esqueci de estar fazendo minha biografia ontem. Esqueceu do Eli Esqueci Barbosa? de fazer. Como é que chamou o programa? Nosso Taô assiste todos os programas, ele vai ficar com muita raiva de você. Filho do Eli. Exatamente, eu não posso me esquecer disso. TV Eu tive- Tutti-Frutti. TV Tutti-Frutti. Que você Eu- fazia Tutti-Frutti. uma da Jabuticaba, Não, você eu- fazia outras coisas. Não, eu dirigia o programa. E dirigia o áudio, programa. Você fazia os amendoins lá, se não me engano. Eu fazia o Lero-Lero, o Lero-Lero, que era o amendoim. é. Eu fazia a cabeça masculina da lagarta, Hermafrodite. que era- Tinha o Mário O Jorge que Ananias. fazia. Eu fazia o Ananias, que era o Chacrinha. Alô, atenção! Puta, era muito interessante. Não, esqueci, E vou eu ter que fazia, colocar bom, lá. não é do TV Tutti Frutti, mas era do Eli, eu fazia escovão. Escovão, tá certo, tá certo. Bons tempos esse, né? Lá na TV Bandeirantes. Foi da A gente Bandeirantes. gravava lá na A Bandeirantes. gente à A noite. gente gravava no estúdio de rádio, o áudio, É. depois eles gravavam o vídeo no estúdio deles, lá, do Eli Barbosa. Sim. E, pô, acabou o programa também, não entendi. Enfim, essas coisas de televisão, né, que a gente não sabe. Mas o programa tinha muita audiência, era muito bacana, Muito tinha um elenco bonitinho. muito legal, né? E a gente se reunia para fazer as gravações, se não me engano, era de segunda noite. Se não me Eu não falha a lembro o memória. dia, eu lembro É. que a gente ia pra lá e saía de lá uma hora Nossa, da manhã. exatamente. Eu lembro, inclusive, quando eu fui para o hospital para ter filho, tinha gravação à noite e ele não voltava nunca. Nunca esqueci do Tutti Frutti. Aí, meu Deus, não acaba a gravação. Cadê o Nelson? Cara, cadê o Nelson? Chama o pai. Cadê? Que pai? Cadê? Foi da Juliana. Acabava muito tarde. Sim, mas é aquela coisa. Então foi mais uma das minhas
atribuições como ator, né? E a gente sempre teve ao lado disso, você sabe disso, sempre dublando, né? Sempre. Então, sempre dublando. A gente teve grandes nomes na dublagem, passo para vocês aqui, que vinha aqui, que já era ator, começando a carreira, Lima Duarte, Tony Ramos, Denis Carvalho. Osmar Prado, Denis Osmar, Carvalho, verdade. que eu tive um piripaque com ele aqui no seu Amaury botou os dois para fora do estúdio, o Denis Carvalho já fazia uma série com ele, e um grande amigo, que se tornou um grande amigo meu, que você conheceu também, hoje já não está mais entre nós, mas foi um grande, maravilhoso apresentador, raiz, contador de causos, chamado Rolando Boldrin. Rolando Boldrin. E eu tenho uma passagem com o Rolando Boldrin aqui, né, nesse estúdio da AIC, no caso, né? Eu dublava uma série chamada As Viagens de Jamie McFeeters. Quem era o ator principal? Com a minha idade, naquela época? Kurt Russell. O maravilhoso ator americano, Kurt Russell. Novinho também, né? Loirinho, fazia aquele... E eu fazia essa série, eu era o principal. E o meu pai, quem dublava, era o Rolando Boldrin. Olha só. E um dia... Dublava esse, eu não sabia. Eu sabia de muitos nomes, mas do Rolando não. Dublava. Eu e ele. Ele fazia a série, e o Amaury Costa dirigindo. Vocês têm 1 hora para sair aí, volta daqui 1 hora, fica aí fora. Aí saiu eu, Rolando. O garoto, tem um carro novo da minha mulher aí, Lourdinha, acho que era o nome da mulher dele, se não me engano. Aí ele pegou o carro, era um Fusquinha azul calcinha. Nunca esqueço isso. Vamos tomar um negócio aí que eu não comi hoje e tal. Saímos pela Clélia. E a Rua Clélia, aqui em São Paulo, na Lapa, naquele tempo era mão dupla. Subia e descia, né? E hoje não. Hoje ela só desce em direção ao Allianz Parque. Ela só desce, né? E pegamos o Fusquinha, entrou à esquerda, subimos, paramos no primeiro boteco lá. Ele começou a beber, comer lá. Eu tomei um suco e tal. Deixou o carro estacionado. Na volta, vambora. Pegou o carro. Pô, entrou no carro, abriu o carro, o Fusquinha, entrou. Quando ele meteu a chave para ligar o carro, a chave não rodava. Claro, não era a chave. Ele, peraí, garoto, tem algum problema? Vou ali no posto chamar um cara para me ajudar aqui. Saiu, daquele jeitão dele mesmo, atravessou, quase foi atropelado por um ônibus, que era mão, né? Subia e descia, quase ainda ficou xingando o cara. Volta correndo, e eu quando tô dentro do Fusca, olha assim, falei, pô, mas não tinha essa redinha aqui embaixo, acho que não tinha essa redinha aqui, o rádio tá diferente, já liguei o rádio ali, já abaixei o vidro e tal, fiquei ali, ele volta correndo, quando foi atropelado no ônibus, sai daí, garoto, sai daí, não é meu carro tá ali atrás, Ele entrou no carro errado. Vocês acreditam que ele entrou, aquela chave antiga do Fusquinha, ela era fininha, então ela servia nos Fuscas, você abria a porta, a antiga micha, né, que o pessoal falava, né, uma chave bem fininha, você colocava na porta, isso em 66, abria o carro, normalmente abria. Agora você vai colocar no contato, claro que ali a ignição são coisas diferentes de uma chave para outra, né? E ali, claro que ele não conseguiu dar partida no carro. Se ele consegue, nós vamos embora. A gente ia embora com o carro errado. Eu não sei onde é que ele ia saber que o carro já não era aquele o carro dele. Eu fiz isso com uma moto. E a moto ligou. Porra. E eu andei com a moto. Mas andei assim, sei lá, uns 10 metros. E o engraçado é que eu estranhei o barulho. Tá com barulho estranho. Aí eu parei ela para olhar o barulho estranho. Aí eu fui prestar atenção em pequenos detalhes. Sim. Falei, essa não é a minha moto. E para voltar com ela pro lugar? Porque quando eu tô voltando, chega o dono. E o medo? Meu. Voltei com um medaço e a minha... Que era na Praça da República. Sim. Eu não sei se ainda tem. Mas tinha um lado da praça que era estacionamento de motos. Ficavam dezenas de motos ali. Eu cheguei lá para fazer umas coisas no centro. E botei a moto. Tava meio vazio. Quando eu voltei, tava lotado. Então tinha uma moto igual a minha. E um pouco mais para frente. E eu saí com ela. E a chave ligou. Acredito que tenham muitas pessoas que já passaram por isso, uma né? Uma perguntinha rápida aqui, devido ao seu comentário aí. Palmeirense. Sim. Sim, claro. De Quatro Costados. Lógico. Claro, porque todo mundo, qualquer pessoa, qualquer ser humano normal, se referiria à mão de uma rua como em direção ao bairro ou em direção ao centro. Mas ela é em né? direção ao Allianz. E ele não diz a Rua Clélia
na mão em direção ao centro, ele diz a Rua Clélia em direção ao Allianz Parque. Que o nome é bonito. Palmeirense! Mas O nome é bonito. Allianz Park. Mas é em direção ao centro, e naquele tempo era um palestra, Belo. Sim, Ele fez Parque Antártico. Parque Parque Antártico. o Parque Antártica. Ô, Vigiane, Fala, meu. a partir de que idade você começou a fazer adulto? Saiu do adolescente, do Vai jovem? começar a semana que vem. Vai Não, começar. vamos esclarecer uma coisa Você aqui, sempre, comadre. a sua voz sempre muito limpa, né? Então você sempre faz muito jovem. Porque o timbre, o Nelson sabe disso, esse vozeirão dele e tal. Normalmente ele vai fazer senhores, tal, vilões. Ele faz velho, ele vai faz fazer velho. e tal. Vai. Hoje, né, eu tô com 75. Então, veja bem, mas o meu timbre sempre foi um timbre jovem, foi um timbre suave de voz. Então, às vezes, quando eu vou lá dublar uns caras de 70, estou fazendo uma novela aí, agora uma novela turca. Mas você pelo não pode amor fazer um de cara de Deus. 70. Não, mas o cara tem uns 80. Fiz uma novela portuguesa aqui, eu tive que carregar a voz aqui. Aí nós usamos os recursos que a gente tem para dublar, para colocar a voz, né, em determinados personagens, tanto adulto como desenhos animados, né? Essa coisa. Então a gente tem técnicas para fazer isso, né, Nelson? Mas a voz do Nelson, o timbre do Nelson já é um timbre aqui. Já pega Jamais melhor. vai fazer uma voz assim. Pega melhor no Agora, velho. É verdade. Eu faço. Eu tenho. Ele não. Então eu, para fazer um cara para chegar na voz do Nelson, eu tenho que pensar a minha voz e fazer uma coisa mais assim, porque senão não sai, né? Então eu tenho que fazer esse tipo de coisa. Então a minha voz, o meu timbre de voz sempre foi para dublar ali entre 30, 35, você sempre 40. foi para dublar personagens mais jovens que você. Os meus sempre filhos têm a voz mais pesada que a sua. do que a minha. Sim. E eles dublam também, os dois. Mas, então é isso. A gente São nunca sabe que características. os dois dublam, a gente sempre acha que é o mesmo. Eles- É porque eles são gêmeos. E além de tudo, eles gostam de sacanear, né? Quando Também. um corta o cabelo, o outro corta Um também. fica com barba, O outro tira, vai lá e aí deixa a tira. barba também. Não que é pra fosse, sacanear. não fosse pelo humor, porque eles têm um humor bem diferentes um do outro, Sim. não fosse por isso, eu não duvidaria que eles talvez até já tenham feito um ir na escala do outro. Já, claro. Opa! E agora no remoto, No remoto muito então? mais fácil ainda. Teve uma vez que, bicho, não consigo fazer. Vai lá, quebra o galho pra mim. Qual é o personagem e tal? O que ele faz? Isso, tá, deixa comigo. Foi lá. Claro que depois foi falado pro diretor, dá uma ouvida aí, porque era muito, não era muita coisa, eram poucas falas. Então não houve diferença na voz, né? Muito pouca diferença, né? Eu, com essa idade, meus filhos com 47, hoje, 2 homens, eu, às vezes, dependendo do ângulo, eu erro. Eu chamo um ao outro. Pô. O cara fala, pai, não sou eu. Pai, eu sou o Robson. Pai, eu sou o Rogério. Então, a mãe não erra. Eu A minha dirigindo, mãe cheguei cheia de razão lá na frente para chamar. Aí falei, vamos, Rogério. Ele, tudo bem, mas eu sou o Robson. Mas eu enchi a boca para falar como assim. Agora eu vou acertar. Eu sei quem é. Conheço desde pequenininho. Que é isso? Eu passando por ele, corredor, e fiz uma piada que eu normalmente, que eu brinco sempre com o Rogério. E eu fiz aquela piada, aquela brincadeira com o Robson. E ele ficou me olhando, me medindo. O que você está falando? Não estou entendendo. Que isso? Aí eu falei, ei, caramba, esse aí não é o Rogério. Tem um amigo meu da dublagem que falou, olha, eu quando vejo lá, eu nem falo o nome, mas, bicho, vamos lá. Vamos lá. O cara não fala o nome. Não fala o nome que é para não errar. Eles Entendeu? são Fala o nome que é muito para não errar. parecidos E mesmo. eles aprontaram muito quando jovens, né? Tinha um que tinha uma vizinha minha que sempre dava bolo, ou curso, né? Ele sempre dava o bolo pro mesmo, né? Então ele voltava, comia lá, voltava. Fazia a volta. Cadê o teu É o irmão? Dunga, né? O Dunga, para ganhar peixinhos. Assim. Nossa, isso aí acontecia, né? Na escola a mesma coisa, né? Uns faltava na carteira, o outro sentava. E não, teve várias situações que eles se divertiam com isso. Mas claro que eu sempre proibia o cara, falando, não vai prejudicar ninguém por causa dessas brincadeiras, né? Brincar é uma coisa, né? Prejudicar Mas pessoas é diferente. deve ter sido uma Não, adolescência. fizeram um monte, nossa. Uma adolescência divertidíssima. Os amigos deles que contam. Deve ter sido uma adolescência ótima essa. Nossa senhora. Eu queria um irmão gêmeo. Então, podia também mandar os meninos, né, para fazer, dependendo da idade. Então, de um período para frente, passou a ser
mais adultos, isso que eu falo. Porque foi muito jovenzinho durante muito Muito, tempo. fazendo Eu, quando conheci, era muito jovem mesmo. A coisa é assim, adolescente, com o quê? 40 anos ainda era adolescente. eu tinha. Você fez o quê? Com os 40 anos que você fez Marty McFly? De Volta para o Futuro. Exato, Tudo bem né? que eu fazia uma voz mais aqui, como fazia isso aqui. Ei, doutor, tal. Tá certo que o Michael J. Fox também tinha uns 38 ali, né? Tinha. mas- Então, não foi difícil fazer isso, né? Fazer Uhum. colocação de vozes, né? Então, as pessoas, e o Nelson sabe disso, você mais do que ninguém, como diretora também, a gente coloca as vozes, coloca Pra a voz colocar. quando existem características que predominam no personagem, né? Então, se você faz uma série, você já sabe que essa é a voz dali que tem que colocar no personagem, né? Eu, como fiz Street Fighter, o Ryu, eu sabia que era uma voz um pouco. Ele era assim, lutador, aquela coisa. Então, você passa isso na voz Mas eu acho do que personagem. mesmo com a técnica, por exemplo, não pode pôr você num homem de 75 anos. Mas hoje é a eles sua colocam. idade. No Rio de Mas Janeiro. não dá pra pôr, Quando eu dublo pro Rio, gente, eles me colocam nos velhos de 70. Pois é, mas é uma coisa 75. maluca. Então, Porque aí você você tem que usar o recurso de colocar a voz aqui, né? Que nem essa novela que eu tô fazendo. Meu filho, você está errado. Ela não pode sair de casa. Pare de brigar com ela. Sim, Por favor. Isso cansa Isso mais. aqui, Cansa exatamente. mais. Exatamente. Voz estranho. A minha voz seria, meu filho, você não pode fazer isso com ela. Aí. É outra aí coisa. É o pai de um cara de 15 anos. Exato. Agora fala em idade e fala em começo e fala em épocas e tal. Eu lembrei agora de uma coisa que eu garoto já crescidinho. Na IC já era IC. E você lembra que a IC agora não tem mais, mas as paredes eram de Eucatex, né? Aquele Era Eucatex Eucatex. fofo. Era Tudo, Eucatex. dentro do estúdio, fora do estúdio, na escada. E um dia eu estava subindo a escada e eu prestei atenção. E naquele Eucatex tinha uns furos fora de lugar, uns furos maior. Um furo aqui, um furo ali, um furo lá, um furo lá. E eu falei, mas que diabo foi isso? E alguém me contou isso aí, foi o Vigiane. Como assim? É o dia que ele chegou aqui que estava chovendo, que ele não queria vir, ele estava com o guarda-chuva na mão, e ele subiu bravo e furando a parede. Tum, 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 tum. E na verdade você não sabe com quem eu encontrei no final do corredor. É. Depois de cima, depois eu desci fazendo o mesmo furo, que eu tomei uma bronca do seu Volner. E eu fiquei muito pé da vida e voltei fazendo aquilo. Cheguei lá, dou de cara com o seu Mário O Aldrado. Mário Andrade. Garoto, mas por que você está fazendo isso? Olha o prejuízo que você me deu. Eu falei, não, seu Mário, Pô, fiquei com medo, né? Eu era uma criança, pô, eu tinha o quê? Uns 13 anos de idade. Não tinha mais do que isso. E claro, né? E criança tendo que sair da escola, pegar ônibus para ir trabalhar, foi isso, a E minha vida foi aqueles sempre furinhos essa, né? históricos ficaram naquelas paredes por décadas. Décadas. Até a BKS fazer uma reforma, que não É. faz muito tempo. Não. Ainda faz da doutora, eu falei, tive que fazer a reforma por causa desses malditos furos. Entendeu? E então, é claro, a gente passa por isso, né? E na Sigma, a Sigma, a mesma coisa, fazendo a voz do Mickey, né? Como eu tinha que fazer. Ah, as é? pessoas Você não também sabem. foi Mickey. O cara foi tudo também na vida, né? Foi Mickey, Mickey. para quem não sabe. Pronto, estamos aí. Eu Faz tô assim que os a caras voz choram. a voz mais próxima da original. É a minha. Que quem fazia era o Walt Disney, né? Fazia o primeiro O primeiro. Walt Disney. Fiz o sapinho, né? Do Caco do O Muppet Caco Show. do Muppet. Caco, Pig, verdade. Pig, por favor, Pig. Você não pode sair daqui agora, Pig, por favor. Que era isso aqui. E um pouquinho mais grave eu fiz a voz do George Jetson. George Jetson. Ei, Jane, agora mais aqui. Ei, Jane, vamos, querida. Essa era a voz do George Jetson. Né? E fui o único cara, acredito, no mundo que fez o Elroy com 12 anos de idade, que eu ouço a minha Você voz fez o até filho e o pai, né? O filho e o pai. Então você imagina que a minha história é uma história. O cara fez o privilegiada. Elroy numa temporada e décadas depois o Décadas pai dele depois, mesmo. O pai. Johnny Então, Quest. Johnny Quest também. Johnny Quest também. Olha os desenhos que eu fiz na minha vida. Então foram coisas emblemáticas, né? de Só tem seriado. velho que sabe disso que nós estamos falando. Ninguém sabe. Pô, ursinhos carinhosos também. Eu nem sabia. O cara mandou, você fez o campeão lá. Ju, fiz. Eu nem sabia, né? Então, muita série. O duro é A isso, gente né, faz Vigiane? muita coisa, Que chega né? uma hora que a gente não consegue lembrar mais de tudo que fez, né? Por exemplo, isso da TV Tutti Frutti eu tenho que colocar lá, porque eu tenho que mandar para a menina no Rio de Janeiro, que ela
vai começar a arrumar algumas palestras para mim, então você tem que mandar um currículo, na realidade uma biografia, né? Então ontem, caçando lá, que eu fiz quase 40 séries, né? Entre elas, tantas que você deve ter dublado também, Superman, Jim das Selvas, Tarzan, Batman. Essas séries, essas particularmente, nesse momento eu estava na técnica, eu gravei essas séries. Mas eu só fazia porque quando tinha criança, eu era a única criança da época ali, né? Aí tentando, gravando. Então eu participei de muito. Rin-Tin-Tin, a mesma coisa. Ivan e Oé, pô. Olha que ninguém sabe. Nossa. Rin-Tin-Tin foi a primeira coisa que eu vi dublada na minha vida. Eu fiquei fascinado porque assim, o Rin-Tin-Tin passava no original. No original. Na TV. De repente, de um dia para o outro, eu comecei a entender tudo que ele estava falando e eu não entendia por que eu estava entendendo. Porque não era para entender. Passava no original, tinha uma legenda que eu lia mal e minha mãe falava para mim o que estava acontecendo. De repente, no outro dia, como assim? Que eu estou entendendo tudo que ele está dizendo. Aconteceu comigo assistindo De Volta para o Futuro, primeiro que foi um estouro na época, né? Foi um sucesso muito grandioso no mundo, né? A série, o lançamento. E eu fui assistir no Cine Comodoro, ali na São João, com a... Corta ali, não lembro o nome daquela outra avenida. Um pouco antes Duque de Caxias. Duque de Caxias, exatamente. E aquela Côncava, aqui, ó. E era assim, né? O cinema super lotado, fui eu, a Neia e os dois. Eles tinham 7 anos de idade, meus filhos. Sentamos lá, começou o filme e tal, não sei o que. Na minha frente sentou 2 mulheres e umas 5 crianças, assim, sentadas assim. Começa o filme e tal, aí começam as crianças. Mamãe, mas o que ele tá falando? Não, mas ele está dizendo que ele tomou um susto lá tal. A outra, eu também queria saber. Aí a outra criança, tudo, que estava legendado o filme. Então aí eu peguei e falei para ela, Fia, vamos sair daqui que a gente vai conseguir assistir. Então eu ainda consegui ficar uns 10 minutos. E as crianças perguntando. É óbvio, elas não estavam entendendo. Então elas queriam saber o que estava sendo dito ali, né? Então ela pergunta, eu vi que as pessoas começaram a ficar incomodadas e eu também, na parte de trás, bem atrás delas. Aí eu saí do cinema, desci, mas não perdi o lugar, não tive que assistir em pé o filme. Eu, ela e os dois aqui, o Robson e o Rogério, meus filhos, com 7 anos de idade. 1 ano e meio depois, veio para cá para fazer os testes. Aí fiz o teste aqui, o teste foi feito aqui e no Rio de Janeiro. E, claro, depois me contaram, né, quem escolheu a voz foi o Spielberg. Eu falei, pô, eu tenho isso né? Eu posso contar hoje, né? Porque, claro, eram os donos do filme na época, né? E eu e o Eleu. E foi feito no Rio de Janeiro também. Mas as vozes escolhidas na época fomos eu e o Eleu Salvador, que já não está mais entre nós, que fez o doc. E tantos ali, né, que já não estão mais. Que é uma versão perdida também, né? Não tem, assim, só gente, pessoas que tenham VHS podem ter uma cópia disso. Não foi guardado, foi redublado e não foi guardado a versão. Isso, foi redublado. Não, um fã mandou pro meu filho a gravação. Tem gente que tem. Exatamente. Então eu tenho em casa com a minha voz. E de vez em quando eu dou sorte, quando alguém fala, olha, vai passar o dublado original, o dublado... versão. A primeira versão lá com você. Aí eu assisto, né, para ver, putz, mas é emocionante. São fases da vida da gente em que a gente, né, vem acompanhando e sabendo que fez tudo isso, né? Isso é muito importante. Eu guardo com muito carinho. E foi, sem sombra de dúvidas, o melhor trabalho na minha vida que eu fiz, porque o segundo filme... No segundo você morreu, né? Não, eu tive que fazer 4 vozes diferentes, ou 5, 5. Inclusive a da menina. Eram 5, eu tinha irmã. Então você imagina o que eu aguentei de gozação para fazer a menina. E ele, como ator, você dá risada? Mas não é, você tem que falar mais assim. Acho que era Denise. Ele dizia, Virginie, toma jeito, é mais menina. Se vingava de tudo, né? Denise se vingava de tudo. Eu vou falar, mas tá bom, eu vou tentar fazer. Então foi um desafio muito grande fazer as vozes do filho bobão, assim. Ele como pai, eu vindo do passado, chegando exatamente, do futuro, chegando, exatamente, chega para ver tudo aquilo, né? E eu falei, caramba, mas foi muito, muito gratificante. São trabalhos de ator na dublagem que você sabe muito bem, exige da gente, né? Virou um clássico, né? Virou um clássico, exatamente. O terrível é pensar que isso foi feito, o De Volta para o Futuro, foi feito na época do Matic. Portanto, foi feito por 2 pistas. Só 2 pistas. Sim, exatamente. Você tinha que fazer 5 personagens só em 2 pistas. Se vira aí, meu nego.
Mas é aquela coisa, né, Nelson? Dentro da experiência que você vai adquirindo com o tempo, né? Você vai, de repente, se moldando ali, se aperfeiçoando naquilo. Pra gente era mais fácil. O que hoje, tantos dubladores novos que estão, não estou dizendo da capacidade de um ou de outro, isso fica para cada um. Mas se tivessem que fazer essas experiências no passado, dariam muito trabalho. Dariam muito trabalho, porque já vem com esse equipamento novo, é uma né? experiência Se totalmente encontra um diferente. daquele. É outra maneira de fazer, um pouco, né, na verdade, porque o equipamento ajuda, ele ajuda bem, né? Sim, A hoje sim, tecnologia- hoje, hoje a gente dubla, você vai lá no estúdio, você faz só a tua parte sozinho, vai o outro faz sozinho, vai o outro faz sozinho, depois junta tudo e dá essa dublagem. Então, às vezes acontecem alguns erros, né? Se o diretor não ficar muito atento e o personagem não perceber do que se trata exatamente, você sabe que continuidade do pode dar, diálogo. nossa, Mas você aí- falou uma coisa e está respondendo Mas outra. aí entra aquela piada que a gente faz aqui em casa. O diabo do diretor tem uma missão: ficar atento. Ficar Se ele não atento, fica atento, faz sim. favor. Sim, mas aí, meu amigo, a gente conhece, né? Hoje a gente conhece, né? Mas foram bons tempos que eu passei na dublagem. E ainda, graças a Deus, né? Ainda continuo aqui dublando, muito pouco hoje, né? E dirigindo. Mais dirige, né? Eu dirigi, esse ano aqui eu dirigi na Atma 2 filmes, 2 longas. Não dirigi mais. E dublando muito pouco, você sabe como está a situação, né? Com a IA chegando, uma certa coisa, o pessoal se movimentando. Mais pro mercado, sim, né? Não sim, mas isso já dublando pouco por isso. já a coisa vai tomar conta, né? Você acha E a gente, que sim, se a gente não caminhar para leis específicas, né? Contando com esses políticos maravilhosos que a gente tem por aqui. Eu acho Já que vai a ficar- voz pode ser, mas eu acho que ainda demora um pouco sim, para eles chegarem na coisa da emoção. 100%. Sim, Na coisa sim. da emoção. Assim, vai. Reality, pontas, essas coisas eu acho que chega rápido. Mas num filme, num personagem, num protagonista, eu acho que demora. pra Até passar agora- a emoção vai ficar aquela coisa quadradinha, né? Que Isso. Até agora eu não vi, Viviane, eu vi bastante coisa, essas coisas que você fala na internet, principalmente na internet. Sim, tem bastante. Bastante coisa. Mas ainda não vi nada que não fosse isso. Papapá, 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 papapá. Não vi nenhuma vez isso. Papapá, 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 papapá. Não. É assim. Se não for assim, não faz. Então, num Sim. filme com as pessoas correndo, tiroteio, conversa, dá um beijo, vai pra cama. Não faz. não tem sim. Ainda não faz. Ainda não Não faz, mas eu acho sim que ela não daqui tem. a alguns anos vai fazer. É por isso que eu estou falando. Eu tô Mas para demorar nada, um pouquinho. mas então, sim, eu também acho que vai demorar um pouco, mas nada como uma lei para que nos proteja Sim. o nosso trabalho, né? Para que a gente não perca isso. Que eles tem- possam. que dê um limite, Exatamente, né? até onde você pode chegar. vir, a tecnologia vem, mas só até aqui. Ou então as empresas, esses grandes estúdios no mundo, pode chegar e falar, olha, eu vou ter que usar a tua voz, vou te pagar tanto aqui, quanto é o teu cachê aqui, eu vou te pagar, tá? Estou usando isso aqui para fazer... Acabou, um reconhecimento do seu trabalho, tá aqui. Por quanto tempo? Não, é só... como os contratos que a gente assina aí, né? Que antigamente, não vou assinar. Hoje todo mundo assina e ó... E, ó, tá aí. Ninguém mais. 300 mil folhas, com as letrinhas pequenininhas, você Ninguém vai lê lembrar. mais. Assina, rubrica. É o contrato que você tem, que todo mundo tem que ter, assinar um contrato para Aí eu cada entendo a produção que faz. Eu entendo a coisa assim, Viviane. Se o camarada a empresa, o dirigente daquela empresa, se ele é uma pessoa bem intencionada, Você falou a palavra certa. se ele é bem intencionado, ele vai fazer isso com você, com lei sem lei, com congresso sem congresso, com movimento sem movimento. Ele vai fazer porque ele é uma pessoa bem intencionada. Se ele é uma pessoa mal intencionada, sabe quem é que não segue leis em nenhum país? Gente mal intencionada. Não adianta lei nenhuma. Bom, até Porque lei só serve para gente que vai seguir a lei. Agora, aquele cara que quer te trambicar, a primeira coisa que ele faz é não seguir leis. É isso que ele faz. Sim, mas eu entendo isso aí. Mas acontece que todo mundo, do jeito que a coisa vem acontecendo, os caminhos que estão sendo tomados hoje, realmente, como eu disse a você, antigamente, olha, ninguém trabalha se não assinar um contrato. O que diz no contrato? Não pode isso, não pode isso, não pode isso, não pode aquilo. Ah, tá bom. Mas minha voz está aqui. Quanto eu recebi por isso? Por isso. Então vamos te pagar isso.
Hoje, tá bom, ninguém trabalhava. Aí aconteceu uma série de paradas de trabalho, ninguém mais trabalhava, não tinha determinado estudo. Começaram a fazer o quê? Assinar Exatamente, tirar algumas coisas daqui, dali. Não, tiramos isso, daquilo, todo mundo. Voltou o trabalho? Voltou. Assina para mim? Assino. E tá aí. Tá todo mundo trabalhando, todo mundo assinando o contrato que nem lê. Que nem lê, não tá mais aí. São de 4, 5, 6 páginas com letras dizendo, putz, eu vou ler tudo isso aqui para dizer que ali não pode, não pode, não pode. Pô, você lembra da lei de antigamente? Também, que podiam tocar uma. Podia tocar até na lua. Lá o nosso assinado é por 70 anos. 70 anos. Todo mundo não assinou o contrato por 70 anos? Todo mundo assina o contrato aí, 70 anos, gente. Cedeu os direitos para 70 anos de uso. Nem tô aqui, você nem vai estar. Tem gente que está começando a dublar também, de repente morrer antes de 70, não vai estar aí, não vai pegar nada disso. Então, a nossa profissão é maravilhosa, é uma profissão mágica, que todo mundo gosta, que todo mundo gostaria de fazer, né? A arte de representar um ator, um grande ator, um grande desenho. Você veja os desenhos maravilhosos que nós temos. Mas eu só acho isso também de alívio, é que o dublador é um ator. E um ator, se tiver a rua e meia dúzia de pessoas, ele trabalha. E passa um chapéu. O ator tem lugar para trabalhar. Né? A dublagem pode até diminuir, mas o ator vai estar sempre, tem um circo, um teatro. Tanto que assim, veja bem, você, vamos pegar o seu histórico, a vida, né? Alguém que esteja no seu lugar, naquele mesmo ponto de começo. Se não tivesse tido a dublagem na sua vida, você tinha vivido do mesmo jeito. Cantor. Você teria sido cantor, locutor esportivo, teria feito programa infantil, todas as coisas que você fez que não eram dublagem. Teria feito TV Tutti Frutti, todas as coisas que você fez que não eram dublagem. E teria vivido. Talvez melhor, talvez pior, não sei, mas estaria vivo. Então, a gente também se concentra demais a dublagem absorve muito a gente. Ela aprisiona um pouco a gente lá e a gente para de fazer o resto das coisas. Você, por exemplo, não parou, você seguiu fazendo as coisas. Sim. É que paralelo, simultâneo muito, né? Paralelamente, a coisa do radialismo, que você sabe disso, a parte do ator, então me levou para caminhos que incorporavam a minha profissão. Que eu precisava ser um ator, eu precisava ser um radioator, eu precisava ser um jornalista, um radialista. Então eu precisava fazer, e tirei isso da profissão, entendeu? Como faz isso, né? Hoje eu vejo isso como, sabe o quê? O cara que tem um Uber, trabalha na coisa lá, pega o Uber e vai fazer Uber. Então, você entendeu? O cara tem aí, ó, eu tô ganhando uma grana. Formou em engenharia. Mas eu conheço tanto, vim com um advogado outro dia. Não, eu tenho umas causas aí, estou defendendo. Então, amanhã tem um negócio do fórum, mas eu faço aqui, depois que eu tenho o meu escritório, eu saio um belo carro, né? Tem uma dubladora amiga nossa que entre uma escala e outra, ela trabalhava de Uber. Tá vendo? Porque tinha um buraco muito grande, ela não queria ir para casa. Depois ela casou, parou. Mas ela trabalhou de Uber ali. Então eu acho que a dublagem é mais ou menos nesse tipo de perfil, né? Não só isso, hoje, né? Hoje. Eu sempre digo, eu falo nas aulas que eu dou isso, não parem com as outras coisas, façam tudo ao mesmo tempo, porque o mercado artístico é assim, né? Tanto faz o teatro, tem hora que cai, se segura na dublagem, a dublagem cai, você corre lá. Exatamente. Então a gente não pode parar nada, né? Grandes nomes, né, que a gente começou, como eu já disse aqui, dos nomes que trabalharam, né, na dublagem, hoje são atores famosos, como Paulo Betti, que eu aprovei num teste lá na Alamo, em 77, 78 parece, ele veio de Campinas. Você foi coordenador da Alamo também. Foi coordenador Sim, da Alamo. 9 anos eu tive lá. Eu tinha 25 anos na época. Entrei em 75, saí em 84. Voltei depois como dublador. O diretor e coordenador da Alamo. Vigiane! Filho da Maica. Então tinha essa coisa que eu tinha que ouvir nos corredores lá. Mas também foi importante. Também, é verdade a lenda dos banheiros da Alamo? Não, claro não, claro que não. O mictório da Alamo era baixo. Ficava um pouco distante. E disseram que o Michael pediu pro Vigiane ficar em pé ali para ele medir onde ia construir. Entendeu? Como ele é mais baixo que a maioria. É um hobbit. Então...
Dizem que a lenda diz que foi A sua mesma- medida. Não, Da é sua claro altura. que não, né? Claro, você tem que fazer, quando você faz um banheiro, os mictórios ali, você tem que fazer um mais baixo. Às vezes vai uma criança fazer um xixi, já tá, entendeu? É diferente. Então, Aí você todo vai lá. mundo já aproveitou e fez o Exatamente. Meus filhos, eu tenho 1,65 m, então não sou um cara muito, né? Hoje eu tenho em casa meus netos com 1,84 m, 85 m, então eu tenho que olhar para cima. Por isso que eu disse que a minha vingança foi maligna. Tanto Meus grande. filhos a mesma coisa, todos altos, né? Meu neto, minha neta. Então, naquele tempo era isso, né? Outra geração. E então a gente, os bebedouros também, lembra disso? Tinha era do bebedouro, né? também. Tinha o bebê no bebedouro baixar. baixinho, que era para as crianças, entendeu? Então, e sempre me encheram o saco por causa disso, né? Mas eu sempre digo que você tem que ser grande aqui e aqui. Eu sempre falei isso em casa. O homem não se mede pelo tamanho Você físico. exagerou. Não se mede pelo tamanho físico. Não. Vigiane, Não. Não. Eu falei aqui e aqui. Isso, e para por aí. Eu parei, mas tudo bem. Vigiane, você Fala, sempre foi ligado ao esporte, né? Você Sim, sempre jogou sempre bola gostei, e tudo. sim. Como você se sente com uma neta piloto? Maravilhoso. Porque a Gabriela Então, meus filhos correm de kart, Sim, né? mas Eles sim, têm kart, mas eles correm já lá na são granja, grandes. disputam Ela campeonato. é Ela foi por diferente. esse caminho. Foi campeã outro dia, sei que negócio, porque às vezes, quando eu posso, eu vou lá ver ela correr, né? Mas na maioria das vezes, por exemplo, amanhã ela vai estar em Interlagos, lá fazendo mídia, link, lá sei o que esse nome aí, dos pilotos aí, essas porra desses nomes que eu nunca sei, entendeu? Ela tá lá fazendo, e ela corre, E ela chama-se corre, Gabriela, nossa, ela tem o site dela, tem o canal dela, Gabriela Pontes Vigiani. Bota lá que você vai ver. E bonita, né? E Eu sempre falo, bonita, eu falei, parece- Gabriela. Parece filme, que ela tira aquele capacete. Exato, aquele Suave. cabelão, aquele cabelo, aquela covinha, aquele aquele olho claro. Eu falo, olha, claro. eu fico. Eu vou atrás. O Rogério também, que é o pai. Falei, Rogério, fica Aquele esperto olho aí, né? claro, Então é lindo quando ela tira. Vocês têm noção mas de que não adianta. Bom, tudo bem. Ah. Vai. Não, sim, claro, a gente tem noção que não Mas adianta, né? tem- De repente elas arrumam um Só porque o feinho. cara lá. perdeu o sono, essa noite ele não dorme. Tem mais algum atleta, mais algum, assim, de algum esporte dos netos? Não, por enquanto não, só a Gabriela, né? O Só a Enzo Gabriela. tá se Ainda formando é ainda, pequeno. tem 16 o Enzo. O né? Lucas já vai jogar bola, né? Porque chute ele o Luquinhas, exatamente, né? O Luquinhas tem 10 meses, né? É o do Rogério aí, né? O Luquinhas 10 meses, eu tenho bebê, a Gabriela 23, o Enzo 16, a Júlia 13, o Gustavo 10, depois vem a Liris com 6, a Yasmin com 3, fez agora, e o Lucas com Meu 10 Deus, netos, tá. 7 netos. Ganhou da Ele gente. ganhou de um, hein? Ganhou por um. Sete Nós netos. temos 6. Tá vendo? 7 netos, que é uma alegria constante. Pô, mas vou te falar, não Eu é fácil. Não. imagino. A semana passada tava todos em casa. Imagina só. Ei, lá, é Natal. Meu Deus. Natal em outubro. Isso, aquela penca em casa, aquela penca em casa. Você tem alguma história para vou dormir? Já aplicaram em você? Uma historinha para vou Sabe aquela dormir? conversa mole para boi dormir? Não, tem a conversa mole de vou dormir. É. O aplique. Aquele neto que aplica. Que dá... Pelo amor de Deus. Ó, Seu neto chantagista. Isso sempre Cai. tem. Isso sempre e a tem. gente cai, né? Vai fazer a o gente quê? cai, a gente faz de conta que Mas não, mas isso cai. é importante, né? Porque a família é importante, né? Nós que Sim, temos aham. esse peso, né? Nós somos ter- raridades. Né? Nós somos exatamente. dinossauros. Essa Exatamente. família grande, esse monte de família gente. grande, todo mundo, pai, mãe, irmãos, né? Então isso é importante. Casamento do outro. Aquelas brigas de todo família, mundo- não, você não vai, não, porque você não foi. Sabe? Tem isso é Aqui importante. veio já outras pessoas que falaram que o casamento tem validade. Então, 7 anos, 10 anos, chega. Outras pessoas Nós são falamos, Tidal. pelo amor de Deus. Não, teve mais um que falou. Falou. Eu não lembro quem foi. Olha, eu Eu acho falei, que nossa, dentro da então nós, dublagem, porque 40, pelo amor de Deus. dentro então. da dublagem, se eu falar, eu tenho 48 anos casado. Eu acredito. Vocês acreditam que eu tenho 48 anos casado com a mesma mulher? Mas 48 com a mesma mulher, que me somos atura. estranhos. Né? Somos Somos dinossauros. Sim, o Campanile também, né? Dentro da dublagem. Quem mais que eu lembro assim? A Cecília. É verdade. tem alguns ali. Tem Mas a alguns Cecília ali, não é você 40 e tantos. tem- Não, né? não, um pouco menos, mas estou dizendo daquela. O Lobui, Aham. que casado Que é também, casado ainda. que no mesmo exatamente, que não casamento. tem essas coisas, separou, tal, que você sabe, né? Que você Uhum.
E as filhas da Rosinha, mas só a Letícia, né, que tá casada. E no mais, não conhecemos mais. Não, E olha que a nossa todo mundo categoria tem aí Eles acima de separam. 300, 400 dubladores hoje, né, trabalhando juntamente com a gente. Então, não lembro, mas nós somos, como você mesmo disse, O sobreviventes. Vigiane, na minha lista, tem 600. Ah, Só em São Paulo. nossa, aí, gente. Pelo amor de Deus. Aqui, Bom, eu quando comecei, nós tínhamos um estúdio, depois veio dois, que é a Ibrasom, que era lá na Praça Marechal. A Marechal Deodoro. Exatamente. Depois a Cine Castro, que veio aqui na rua ali da Miranda de Azevedo. Miranda de Azevedo. Até eu tinha uma namorada nessa rua aí, na época. Não esqueço o endereço. A Miriam. Eram 3 estúdios aqui. Só. Então, praticamente, depois a dublagem foi para o Rio de Janeiro, ainda no comecinho da década de 70, né? Houve uma migração para o Rio. E aí, logicamente, lá cresceu muito. Na Álamo, você lembra bem disso? Muita gente na década de 80, quando foi 89, muitos foram para o Rio de Janeiro. Lembra, Nelsinho, Garcia, Ari, Flávio Chico Galvão. Zé, Flávio Galvão, exatamente. Todos eles foram para o Rio de Janeiro. Seidel. Seidel, exatamente. Hoje estão aqui, né? E o Seidel voltou. Os que estão vivos. Os que estão vivos estão aqui. Então hoje nos encontramos lá. Eu falei, pô, vocês abriram a casa de repouso, pô? Tava eu, Campanile, Macari, Eudes, estavam lá dublando. Ainda lembrei, falei, falta o Seidel, o Chico Zé, que voltou para São Chico Zé Paulo. também tá por aí, eu já. Não, tá aqui. O Chico Zé, quem mais? O Luiz Carlos de Moraes. Sim, Luiz Carlos de Moraes. Tá bom. E tem quem mais? O Baroli. Agora já menos, né? Mas eles Ele é vieram- velho, mas não é antigo na dublagem. Não, o Baroli veio em. Ele é de 68, 69 também. Exatamente. Lembro dele, do Moreno chegando na IC aí. Eu O lá Moreno olhando. dele chega também. Cabelinho repartido do lado, as coisas não esqueço. Moreno, ele chegando. O Paçoca resolveu morar no colo dela, né? Desculpa aí. ele tá Mas você vê que ele atormentando. não é trouxa, né? É. Ele é um cachorro que é inteligente, não é um E cachorro você vê que o bobo. Vigiane não aprende. Não, eu acho que ele faz as escolhas certas, pô. Ele faz as escolhas certas, né? Ele hoje está muito inconveniente. olha lá. Não, É, ele olha lá. está inconveniente. Olha lá que Não, maravilha. ele tá quietinho, ele tá quietinho. Se ela tá fazendo cafuné é porque não tem nada errado. Porque outro dia que ele tentou subir, a menina fez assim. Não, aí tem que tirar. Mas quem gosta, eu tenho um gato na minha casa, um gato vagabundo lá na minha casa, que é a minha neta, porque ela vai se formar veterinária. Então, quando ela vai, ela fala, você cuida dele. Então, eu não maltrato, mas ele chega em casa, ele não entra, ele fica assim olhando para mim, miando para comida. Eu falei, mas tem outra gente para pôr comida para ele. Mas ele quer que eu ponha Você. a comida pro gato. E ele fica lá. E eu não chego perto nem nada. Eu já tive cachorro, mas eu sou assim, eu gosto de olhar. Olhar, assim. Agora, pegar no meu carro, cuidar, levar. botar no carro com pelo, Ixi. não sei comigo. Mas levo no veterinário, cuido, tudo, dou vacina, tal, faço tudo. Não, Paçoca Mas, é paparicado aqui nessa casa, é coisa sim, horrorosa. claro. Aí fica assim. Olha lá. Você tá pensando que o cachorro é bobo? Bobo somos nós. Ele é altamente paparicado. Exatamente, olha lá. Aqui, Vigiane, eu falo que o programa é 60 a mais, né? Então, hoje, com a sua 70 mais. idade, com a sua idade, Agora é um como assunto que eu não você... participo porque eu tô fora. Como Eu não tenho você lugar de. tem- Eu não tenho lugar de fala. Não, sim, tudo bem. Depende do que vem por aí. Vou até pegar uma Hoje, bolacha. como é que você se sente? Na melhor idade, na terceira idade, só maduro, velho mesmo? Não, eu sigo a natureza, né? Nós temos que ser realistas, né? Eu sei que eu tenho uma determinada idade, continuo praticando meu esporte, meu futebol, que eu sempre gostei, jogo ainda até hoje, 2 vezes por semana, corro bem, nunca fumei, nunca bebi, nunca usei droga na minha vida. Bom, gente, o programa então acabou. Não, chega. Não, então, mas é claro que hoje, né, tô acima do peso, o cabelo caindo, então me sinto
com alguns problemas de pressão alta, de vez em quando, me incomoda um pouco. Mas tenho duas coisas importantes que eu não tenho problema. Fui na médica, uma médica simpática, falou: Solano, o senhor tenho duas notícias boas e duas não muito boas. Eu falei: putz, começa pra, né? Olha, o senhor tá com um colesterol alto, o senhor precisa tomar remédio, e eu não tomo remédio. Eu falei: putz, tem que tomar remédio. E o senhor tá com a pressão sua tá muito alta. O senhor precisa fazer. Aí faz aquela porcaria daqui, Holter, sabe aquela que você tem que dormir com aquilo? Anotar 24 horas. Incomoda pra caramba. Mas isso é de família, viu, gente? Né? Eu tenho essa coisa na minha família. Mas eu falei, mas pelo menos com essas duas positivas, né? Pelo menos. Bom, o senhor não tem diabetes, aqui a sua tá controlado, que já é uma grande coisa hoje em dia, né? Comer do jeito que eu como. E não tenho problema de próstata, porque nessa idade, né, jogo bola com os velhos lá, eu sei o que os caras, todo mundo está sendo operado, eu opero um dia, outro opero o outro, tá falando, tudo é isso. Falei, então tenho duas coisas boas nesse sentido, mas eu sou uma pessoa inteligente e sei que a idade chega para todo mundo, então me considero com saúde, mas sei da minha situação como ser humano. Ele está se preparando para quando chegar a idade. Quando chegar a idade. Não, tô pleno, tô consciente, tô escrevendo, tô fazendo as atividades. E as pessoas te tratam como? Você acha que as pessoas te tratam da primeira idade, a melhor idade? Porque a melhor idade é considerado isso, essa coisa do atleta, né? A pessoa que já tem idade, mas faz academia, faz natação, faz que é o processo que você está. Velho bombado. E tem a terceira idade, que é o velhinho, que eles tratam de velhinho. Não, ainda não sou tratado assim, graças a Deus, né? Graças a Deus não sou tratado assim. Esse tratamento não. Não, a pessoa tinha uma de sacanagem comigo, né? Os caras sempre. Eu sempre fui um cara alegre, sempre fui um cara brincalhão. Já disse que me custou alguma coisa, mas tudo bem. Sempre fui um cara brincalhão, um cara de bem com a vida, sempre gostei de praticar esportes, né? Então, sou um cara que tem um gênio um pouco difícil, eu reconheço, e tenho aquela coisa de querer tudo certo, entendeu? Eu de ser perfeccionista em tudo que eu faço. Então, às vezes, isso incomoda um pouco, né? As pessoas, né? Inclusive na dublagem, isso incomoda um pouco, né? Você acredita no etarismo na dublagem? Olha, esse preconceito todo? É difícil, a gente tem que se precaver quanto a isso. É? Tem que se precaver, porque conforme a idade vai chegando, né? As pessoas vão normalmente, né? Eu vi isso hoje, né? Falei, pô, vocês abriram a porta aí do salão dos idosos aqui, porque não é possível, pô. Mas tem gente que ainda tem... que faz isso a sério, né? A gente faz o Glauco, eu vou dar o nome dele, porque é uma pessoa que está sempre dando oportunidade, chamando os veinhos para poder fazer o seu trabalho, para poder... Mas também ele trabalha com aqueles desenhos japoneses que tem um monte de velho no desenho, é fácil, né? No desenho japonês? O desenho que ele faz, tudo tudo bando de velho. Mas eu já fiz os dois lá. Então, só dois você fez? Porra, então ele te chamou pouco, pô. Não, é que um era fixo na temporada. Tá. Na Então, dublagem você acha que tem, mas pouco. E fora, na vida, na rua, você tem visto, presencia, assim, alguma coisa desse sentido? Te dão lugar para sentar, tentam te apoiar para atravessar a rua, essas coisas? Não, isso é ruim. Eu até me livro disso, porque eu falei, não, já aconteceu comigo. Eu ando muito pouco de metrô, né? Mas gente levantando para. Eu falei, muito obrigado, querida. Eu tô bem. É sempre uma mocinha. É sempre uma mulher. Né? É sempre a mocinha bonitinha. Exatamente, que quer dar o lugar para você, aquela coisa toda. Mas sim, já aconteceu e eu levo isso numa boa. Como eu disse a você, comadre, eu tenho essa consciência. Né? Não quero ser super-homem, não quero ser melhor que ninguém. Procuro me cuidar dentro da medida do possível, né? Sou meio vagabundo, meio relaxado com determinadas coisas, engordei, tô acima do peso, essa coisa toda. E a minha mulher fala, você se toca, cara, você acha que você é novinho. Já veio. Você tem que achar que você já tem uma certa idade. Eu falei, para você. Para outras pessoas, não. Então eu tenho esse tipo de tratamento em casa, essa coisa toda. E meus netos que tiram sarro, né? E isso não falta em casa, né? As brincadeiras, tiração de sarro. Neto é bicho abusado. Eu sei disso. Então, da maneira que eu posso, eu tento contornar a situação e me colocar no meu lugar. Eu acho que isso é o mais importante, né? Você saber o seu lugar. A nossa plateia hoje está um pouco compacta. Ela foi desfalcada. Mas é a hora e a vez da plateia, né?
Vamos a Se ela. houver perguntas dessa plateia a Orlando Vigiani, o outro quer falar do Hugo ali, ó. Fica à vontade. Não, acho que é bom aproveitar um momento tão ilustre para fazer um crossover que desde os tempos do SBT a gente não encontrava. O reencontro de George Jetson e Fred Flintstone, né? Sim, O sim. Brasil merece ver esse reencontro. Era pra fazer pergunta pro cara, não era pra me arrumar encrenca. Vocês que lutem. Eu não posso nem chamar ele de Nanico. Pô, mas comigo, olha só, não pode falar essas coisas, hein? A última vez que Olha nós só, fizemos isso, pagaram bem uma grana da melhor qualidade pro comercial do Bradesco. Era o George Jetson e o Fred Flintstone comerciais do Bradesco. A gente ganhou um bonde, você que é de graça. Se liga. Quem mais? Fabi? Pera, vai lá. Paga uma fortuna pra pagar esse mico. Aí, ó. Assim, primeiro eu queria agradecer porque realmente é um privilégio ouvirmos. É uma escola viva, né? A gente... Mais ou menos viva. Não, são relatos que trazem assim uma riqueza pra gente, né? Que eu sou estudante de dublagem, tenho uma certa idade, então eu me inspiro em vocês. Vocês são referências, né? De dubladores que conseguiram chegar aí no auge, né? Independente de fama ou sucesso, mas acho que realizados, né? No que fazem. E aí você comentou que em 62, né? Você fez o teste de canto e passou em canto, né? Com 600 e poucas crianças. E você não seguiu essa carreira de cantor, nada, em nenhum momento. Não, veja bem, primeiro, obrigado pelos elogios, né? Eu acredito que falo isso em nome do Nelson também. Só queria ressaltar antes de você responder que ela acha que ela tem uma certa idade. Dá uma boa olhada aqui. Não, segue, vai, responde. Não, exatamente. Eu ia falar isso também, mas por respeito fiquei aqui. Você sabe que hoje a gente tem que tomar cuidado. Segue. Né? Então, obrigado pela pergunta, pela colocação. Para a gente é um prazer poder estar aqui mostrando um pouquinho da nossa arte, de tudo aquilo que a gente conseguiu construir dentro da profissão. Ser uma referência é importante, né? O duro é quando as pessoas falam assim: você sabia que você fez parte da minha infância? Isso é duro, eu... mas tudo bem. Nós fizemos tudo parte bem. de muitas infâncias. Exatamente. Mas tudo bem. Eu já me acostumei com eu também. Mas é interessante isso, né? E quanto ao teste que eu fiz, que eu comecei minha carreira cantando, né? Ainda lembro da música que eu cantei. Eu vou pra Maracangalha, eu vou. Nossa. Eu vou de uniforme branco, eu vou. Cantei essa música. Se a Nália não quiser ir, eu vou só. Eu vou só. Lembra disso? Eu Lembro. vou só. Acho que é Dorival Caymmi, se não me engano. Não lembro. Eu lembro da música. Então, aí eu sigo hoje. Depois eu vim cantar nos desenhos, nos filmes, né? E eu comecei também, e o Nelson sabe disso, fazendo algumas adaptações de música no Muppets, que eu fazia o Caco do Muppet Show lá na Alamo em 1978, quando a série foi para ser dublada. Então eu fazia algumas adaptações de música. E hoje eu tenho composições, eu sou compositor, faço a música, eu estou com um projeto de animação onde eu já fiz a música do desenho que eu pretendo fazer, e tenho já algumas músicas gravadas, né? Que eu vou começar a colocar aí nas plataformas de... Você tem um projeto na mídia. de animação, de desenho animado? Tenho, e de game também. E que eu estou trabalhando, porque não adianta, temos que fazer alguma coisa, né? Sim. Alguém tem que trabalhar, porra. Alguém. Então, eu faço isso hoje, mas canto sim. Eu que gravei as músicas, inclusive, estão bem gravadinhas, tá bonitinho, com bons arranjos e Não arranjos seguiu profissionais. não seguiu como cantor, mas não largou. Não larguei, ainda continuo cantando, continuo escrevendo, né? Sim, para poder. Um apoio, né? Exatamente. E quando precisa de fazer alguma coisa em termos de canto, eu faço, eu componho e estou aí sempre me colocando a minha experiência à prova para você não parar, né? Porque é muito importante. Na nossa idade é sempre importante a gente estar focado e desenvolvendo a mente para não ficar pelo caminho. Paçoca não dá sossego pra ela. Primeira escala de dublagem.
Como foi essa sensação? Você lembra como foi? Eu- Como passou pra gente? Não foi para mim, foi normal. O cara era criança, você acha que ele vai lembrar de alguma coisa? Eu tinha 12 anos, subi na cadeira, tem que fazer isso, fazer aquilo. E eu, com uma introdução disso aí. Naquele tempo, quando eu comecei, não tinha som. Você tinha que olhar na boca, pegar a fala e encaixar na boca. Não tinha fone, era sem Não som. tinha fone. Não tinha. Você olhava lá, o cara saía falando, você olhava a fala aqui, e o menino falava aquilo, tal, não sei o quê. Oi, senhor Wilson, até lembro, né? Senhor Wilson, hoje o senhor não vai na minha casa, tal, não sei o quê. Então eu olhava a criança falando, o diretor, que era o seu avô, Vigiane, presta atenção ali e tal. Aí eu ia, claro que demorava-se mais tempo para fazer uma dublagem naquela época. E você juntava 4, 5 pessoas ali, juntamente com você, num trecho de filme, onde todo mundo falava, ensaiava suas falas e gravava. Gravando, tal, anel tal, todo mundo gravando, já tinha ensaiado, fazia. Se errasse, filha, volta tudo. Até acertar. O último que Até errava acertar. primeiro era massacrado, depois Exatamente. voltava todo mundo. ainda. Então, Pai fazia anel existia assim uma responsabilidade quando a gente estava ali para fazer aquele trabalho de dublagem que hoje não tem mais. Era um trabalho em equipe. Nossa Senhora, e põe equipe nisso. Então, para mim, como criança aprende muito mais rápido, né? Muito mais fácil. Então, eu tirava de letra. Os caras ficavam até meio puto comigo, falando, nossa, tipo, não erra nunca isso aqui. Não, porque para mim era legal fazer, eu gostava de fazer. Como criança, eu comecei a pegar gosto, fui seguindo, e claro que isso me trouxe muita experiência em termos hoje de ir para um estúdio, ir para um microfone, ver um texto, saber ouvir, poder fazer umas pausas, trocar umas palavras. Só que eu faço isso muito rápido. Entendeu? Por quê? A experiência que ajuda, né? Então eu já vi a cena, já vi que aqui não ficou legal, peço autorização do diretor, posso trocar isso aqui e tal? Ou então, E puxa dois pra cá, empurra dois um pra pra lá. Dois pra cá e dois pra lá. Lembra disso? É bolero. Aquele meio vigianésimo. É. Aquela... Mas para mim não foi difícil começar. Graças a Deus eu tive Orlando Vigiane. Então, Era ele que tem. Ah, tem uma pergunta ainda? Ó, viu? Quanto tempo mesmo que você disse? Começou 62 anos? 62. 62. Então daqui a 8 anos não pode mais passar dentro do Pimentinha na Lua. É verdade. É É verdade. Daqui a 8 anos, se eles passarem deles o Pimentinha na Lua, Eu vou ter que ganhar. pagar. Eu vou ter Olha que só. ganhar. Espero, né? Naquele tempo não tinha o contrato. Não tinha. Ai, caramba. Ficou pra sempre. Ô, meu irmão. Ah, tem o brinde. Tem o brinde. Vigiane, O esse brinde? é um doce de fabricação caseira, Ah. nós, aqui, ou eu ou o Nelson, um dos dois que vai fazer. Sim. E é um presente nosso. Isso seria. É uma geleia de manga. uma geleia de manga. Adoro manga. Ai, que bom. E depois que Adoro. o cara falou que nem tem diabetes, ele vai mandar bala nisso aí. Sim. Pô, pelo amor de Deus, né? Pelo menos isso, né? Nossa, adoro manga. Isso aqui não vai durar, acho que um dia em casa. Que Você bom, vai ver. tomara que Muito você goste obrigado. mesmo. Eu pode chá. Muito legal, gostei do título, bastante original. É dela. Bastante original, diferente. Agradeço o convite, né, que vocês me fizeram. Tive muito gosto. Consegui rever a minha afilhada, né, a Juliana. A cada 17 anos ele vê a filhada. Mas é bom, né? É bom, mas ela está aqui, graças a Deus, cheia de vida, cheia de saúde, fazendo faculdade. Isso para mim é importante demais, né? Então eu tomo isso como experiência. Deixei um beijo carinhoso para ela, como para tua outra filha, né? Ela foi para aula, inclusive, hoje. então, Por isso que ela não está aqui. E isso é muito legal. Eu me senti honrado com o convite, lisonjeado. O dia que quiser convidar a gente da minha família, que aqui é de 60 a mais, né? Aqui é Mas 60 a mais. Os A gente espera estar a vivo gente quando eles espera fizerem mesmo, 60. esperar o Né? menino crescer E um muito pouquinho. obrigado, agradeço de coração e sempre que precisarem de mim e eu puder participar e puder trazer alguma coisa que possa acrescentar Sempre pode, essa gente, reunião, sempre pode. Foi eu bom agradeço. papo. Bom Eu papo. agradeço. Eu Muito que obrigado, agradeço. que Deus abençoe a todos, tá? Como diz o outro, namastê. Namastê. Então, Na onde? Não vai mais ter? Não vai mais ter. Não vai mais ter, pô. Né? Muito Laudir obrigado. Regina, seus Laudir, beijos. querida, exatamente. Bom, foi um prazer te receber Muito aqui. obrigado, A casa eu que está aberta, mesmo fora do Pode Chá,
Afinal, somos compadres, você pode não, aparecer um dia eu vou vir aqui, pra fiz tomar um café, exatamente. vem dublar aqui pertinho, né? Não, café não, venho almoçar mesmo. Ah, Vamos também, deixar no também. churrasco melhor aí. Bateu o rango aquele churrasquinho. Trago a família, trago os filhos. Vamos lá na casa do tio Traz Neto. lá. o Lucas, É, traz o o Luquinhos. Os Lucas. netos, todos, os 18 Não, netos. é melhor não. O Lucas que é bebê. Vamos ficar só no Luquinhas? Tá bom demais. Tá, muito Bom, obrigado, mas foi um Valdir. prazer, então, ir com vocês no próximo programa. Bom, acabou toda a rasgação de seda, só me resta dizer tchau. Então, ó, beijaço pra vocês. Até já já.